Falaremos agora sobre estaca pré-moldada de concreto. Um tipo de estaca, vamos ver vantagens, desvantagens e particularidades dessa estaca pré-moldada de concreto. Então nós estamos aqui, no primeiro item, falaremos sobre pré-moldada e pré-fabricada, que do ponto de vista geotécnico são sinônimos, embora haja uma pequena diferença entre elas. Não falaremos de estaca de concreto moldada em loco, esse é um assunto para outra aula. Bom, o que são ou quais são as estacas pré-moldadas de concreto? São os segmentos, como o próprio nome já diz, pré-moldados ou pré-fabricados de concretos, introduzidos no terreno por golpes de martelo, por gravidade, de explosão, hidráulico ou por martelo vibratório. Mais comum, martelo de gravidade, né? Então solta-se ali o peso do martelo, que bate na cabeça da estaca, devidamente protegida, e prossegue-se com a cravação. Então, é uma estaca pré-moldada de deslocamento. É uma estaca cravada, então não há remoção de solo ali para a sua cravação. Então, não tem uma perfuração prévia, via de regra. As seções são as mais variadas possíveis, seções quadradas, circulares, estaca estrela e por aí vai. Material: concreto armado ou protendido, vibrado ou centrifugado. Vimos que possa ter várias formas geométricas e uma particularidade que às vezes confunde a pessoa que está estudando fundações é que o FCK de projeto é limitado a 40 MPa. Então o que você fala? Você olha isso e fala assim, tá errado. Deveria ser FCK no mínimo de 40 MPa. E aí eu te digo que sim, do ponto de vista de fundações, a limitação é máxima para o FCK de projeto. Entenda que se eu uso um concreto de 100, 150 MPa, concretos super resistentes, por exemplo, eu poderia, do ponto de vista estrutural, diminuir muito o diâmetro da minha estaca, então eu economizaria em material. Aqui, o legislador, na verdade, né, o pessoal que fez a norma pensou o seguinte, ora, para eu evitar que os caras aumentem a resistência do concreto para diminuir as minhas estacas, eu vou limitar. Olha, você pode usar um concreto de 50, de 60, mas para projeto ele vai ser adotado como se fosse no máximo de 40 MPa. Então você não vai ter ganhos, inclusive com redução de seção transversal, redução de concreto, se você estiver usando aí um concreto de 100 MPa. Por quê? Porque do ponto de vista geotécnico, eu não estou querendo um palito, digamos assim, super resistente. Eu preciso de fuste, eu preciso de área de contato, eu preciso de atrito lateral e resistência de ponta. Então, uma estaca, digamos assim, numa situação hipotética, que poderia ter um diâmetro de 50 centímetros com concreto de 40 MPa, e o cara quer colocar um concreto de 100 MPa para ela reduzir de 50, eu não posso fazer isso. Eu vou, no máximo, considerar o FCK de 40. Então, se eu uso 100 MPa, em termos de dimensionamento, para minha estaca, como eu só vou poder considerar 40, ela vai ter a mesma configuração, diâmetro de uma 40. Então é limitado a 40 MPa, até porque isso é do ponto de vista geotécnico, concretos mais resistentes, do ponto de vista geotécnico, seriam ruins. Claro, a resistência tem que ser compatível não só com os esforços de projeto, mas também transporte, manuseio e cravação. Isso vale para qualquer estaca metálica, de madeira, mas a particularidade de que se dá aqui nas estacas de concreto é que elas são armadas ou protendidas e devido à proteção ou à própria armadura do concreto, eles não podem ser carregados de certas formas, né, ou de qualquer jeito. Eles precisam ter todo um dimensionamento, até mesmo para içamento e distribuição até a sua cravação de fato propriamente dita. Então eu preciso, claro, escolher o tipo de equipamento para cravar em função das dimensões da estaca, das peculiaridades locais, e a cravação, como já se viu, por percussão, mais comum, ou por prensagem. Aqui a gente tem, por prensagem, geralmente a estaca mega, ou estaca de deslocamento. Qual é a tensão limite de compressão na cravação? 85% da resistência nominal do concreto. Então é óbvio, eu não posso na cravação estourar
a minha estaca. Então, por isso, a norma deu esta restrição de, no máximo, 85% da resistência no limite ali, quando eu estiver prosseguindo com a minha cravação. Nas extremidades da estaca deve ser feito um reforço. Então aqui eu preciso reforçar aqui com esse capacete, onde de fato vai sofrer os golpes de um martelo. E na ponta, eventualmente, uma chapa metálica também que proteja tanto cabeça quanto ponta da estaca, quanto as tensões de cravação. A gente tem estacas aí até 20 metros, 20, 25, 27, quase 30 metros. Então são estacas longas e que precisam de bastante energia na cravação, do cerca até 100 toneladas força, ou 1000 kN, né? Essas estacas aí podem aguentar. Particularidades ou decorebas sobre ela, sobre a estaca pré-moldada. Espessura de sacrifício 2 milímetros, de redução ali nas barras para não ter que considerar a fissuração. Então eu faço o projeto desconsiderando 2 milímetros no diâmetro das barras longitudinais como espessura de sacrifício. As emendas nesse tipo de estaca, elas são permitidas, óbvio, desde que resistam a todos os esforços solicitantes. E aí a gente tem os tipos de emenda sobre luvas de encaixe, ou até mesmo anéis metálicos que vão abraçar aí as duas partes para realizar essa emenda. Posso fazer o aproveitamento de trechos cravados, porque a gente tem ali estacas que são compradas com uma dimensão específica e nem sempre elas são totalmente cravadas. Eu posso fazer o aproveitamento de alguns pequenos trechos de estaca? Posso fazer esse aproveitamento desde que ele tenha um tamanho considerável, pelo menos ali 2 metros. Então eu posso, desde que ele tenha aí, esse pedaço tenha mais de 2 metros. E uma consideração importante, ele tem que ser o primeiro a ser cravado. Depois dele a gente faz a emenda e continua com uma estaca íntegra. Então o aproveitamento é permitido com comprimentos maiores de 10 metros. E a prolonga ou suplemento, agora já é um caso diferente. Eu não estou planejando utilizar aquilo ali. Porque se eu estivesse planejando, eu colocaria aquele pedaço primeiro, que é o que a gente chama de aproveitamento. Coloquei ele primeiro, ele é o primeiro a ser cravado. Agora aqui é o seguinte, quando eu cheguei na profundidade e acabou a minha estaca, a estaca pré-moldada, ela tem um comprimento pré-determinado. Cheguei, digamos assim, a 6 metros de profundidade, e minha estaca tinha 6 metros, mas eu não atingi a nega de projeto. Então eu posso fazer uma prolonga, colocar um pedaço a mais, só que agora não é lá na frente, eu não estava previsto. Vou ter que aumentar. Em regra é proibido. Mas eu posso, em casos excepcionais, utilizar essa prolonga, desde que limitado a 2,5 metros. E aí, obviamente, considerando a alteração da nega, correção de repique. Esta é a exigência, esse é o texto normativo que a norma traz para a gente. Relembrando, diagrama de cravação, estacas pré-moldadas de concreto e estacas metálicas. Eu vou precisar de 100% de diagrama de cravação, de nega e de repique. E a partir de 100 estacas, torna-se obrigatório fazer a prova de carga em 1%. Então, 1% das estacas eu vou precisar fazer o quê? A prova de carga. Quando eu tiver mais de 100 estacas, calculo 1% para saber o número de estacas a serem ensaiadas. Quando eu não tenho 100 estacas, tenho menos que isso, em regra, pelo menos uma estaca precisa ser ensaiada, a não ser que as tensões sejam muito baixas e os níveis de tensões forem muito baixos, eu posso descartar este ensaio. Vantagens e desvantagens, este é o ponto principal de todas as estacas. Estacas pré-moldadas de concreto, quais são as vantagens? Ela pode ser cravada com uma nega predeterminada, dimensionada ali em projeto. O material, ele pode ser inspecionado antes da cravação. Então eu vejo se a estaca está íntegra antes de cravá-la. Pode ser recravada. Digamos que a gente tenha cravações de estacas adjacentes e haja um inchamento do solo e essa estaca ela seja propelida, digamos assim, ela saia do solo. Eu tenho a opção de recravá-la. Pode ser executada abaixo do nível d'água, uma vez que o concreto já está pronto, já foi devidamente curado, o nível de água não nos afeta. Pode ser cravada com grandes comprimentos, e aí eu faço as devidas emendas, ou
No caso de não emendá-las, já peço para serem fabricadas no comprimento desejado, respeitando as limitações óbvias do fabricante. Eu posso aumentar a densidade relativa das camadas granulares, uma vez que ela é uma estaca de deslocamento. Se eu tenho uma camada granular, uma areia fofa ou medianamente compacta ali, eu posso melhorar essa densidade relativa, diminuindo os vazios do solo, uma vez que ela é cravada, é uma estaca de deslocamento. Desvantagens, isso em quase toda estaca, ou para não dizer toda estaca cravada, com exceção de estacas metálicas que tem perfis um pouco mais leves. Mas, via de regra, toda estaca cravada, ela tem problema de barulhos e vibrações que podem não só incomodar os vizinhos, como levar danos às edificações da vizinhança. Por exemplo, museus, edificações históricas, patrimônios preservados podem sofrer danos em função da cravação, e isso não é incomum. Inclusive, ocorre com frequência danos devido à cravação de estacas. Pode ocasionar inchamento do solo, óbvio, por essa própria característica de ser uma estaca cravada. Sofrer danos permanentes durante a cravação, e a gente aí tem dificuldade de ver, uma vez que a gente está cravando essa estaca e daí para frente nós não mais temos acesso a ela, a não ser que façamos, lógico, a escavação para verificação do fuste. Não pode ser cravadas com grandes diâmetros, por quê? Porque solos muito densos, ou solos nem tão densos, mas estacas com grandes diâmetros, vão encontrar o quê? Problemas na cravação. Porque não há remoção de solo, não há furo nem pré-furo. Por isso, temos que ter cuidado aí com grandes diâmetros. Exige cuidados adicionais do transporte, obviamente tem que estar dimensionado para tal, e não é recomendada para terrenos com pedregulho e matacões, uma vez que ela não tem a característica ou a propriedade de perfuração. Ela simplesmente é cravada, então atingir rocha, atingir pedregulhos ou matacões, fica difícil, para não dizer impossível, prosseguir com a cravação. A gente tem que lançar a mão de outros tipos de estacas, se houver essa previsão no nosso projeto, durante a sondagem, se isso for identificado. Questão: quanto aos tipos de fundação empregados na área de construção civil, julgue as afirmativas abaixo. As sapatas constituem exemplos de fundações indiretas. Errado, não é o caso da aula, mas as sapatas são fundações diretas, fundações rasas. Tubulão, trata-se de um tipo de fundação rasa, é um tipo de fundação profunda. E as cargas dissipam majoritariamente pela ponta e não pela superfície lateral. E por fim, assunto da aula, as estacas pré-moldadas de concreto são empregadas nas fundações profundas. Óbvio, a gente está falando exatamente de estacas que é um tipo de fundação profunda, um caso deles é a estaca pré-moldada. FGV, no que diz respeito aos procedimentos executivos estabelecidos pela 6120, relacionados, na verdade aqui 6122, 6120, se eu não salvo engano, é de cargas, sobrecargas e tudo mais. Relacionados ao uso de estacas pré-moldadas de concreto, é correto afirmar que, se forem utilizadas para obras permanentes, devem ser protegidas contra ataque de fungo. A gente não falou isso hora nenhuma, isso é um problema inclusive das estacas de madeira e não pré-moldadas de concreto. As tensões na cravação devem ser limitadas a 80% da tensão de escoamento do aço. Não estamos falando de escoamento de aço, são estacas metálicas, a gente fala do concreto e a restrição é de 80%, 85% da tensão admissível da estaca. Então, portanto, nós não estamos falando sobre isso. Estamos aqui na estaca pré-moldada de concreto. Podem ser emendadas através de anéis soldados. Perfeito. A concretagem deve ser feita no mesmo dia da perfuração através de funil. São estacas pré-moldadas. Então a concretagem já foi feita. Não devem ser utilizadas em areias submersas. Na verdade, ela não deve ser utilizada em quê? Solos muito densos ou em diâmetros muito grandes ou em terrenos com pedregulho ou matacões. Areias submersas, não há nenhum problema, uma vez que ela é pré-moldada. O grande risco para areias submersas é o estrangulamento do fuste. Caso a gente faça escavações, as paredes não têm coesão, o solo não é coesivo. Então, eu escavo, é igual a areia da praia. Eu cavo, a areia
tampa. Eu cavo, a areia vem e tampa. São os casos de areia submersa. A gente encontra esse exemplo na praia. Como a estaca aqui, ela não é moldada em loco, a princípio não há esse problema. Gabarito, então, letra C. Mais uma. Sobre as distintas fundações profundas, suas características e empregabilidade, marcar C para afirmativas certas e E para erradas, e após analisar a alternativa que apresente a sequência correta. Estacas de madeira são, no Brasil, empregadas em larga escala em obras permanentes. Errado aqui, a gente tem, via de regra, obras provisórias. Uma das desvantagens comumente mencionadas a respeito das estacas de aço é a corrosão, correto? Já prévia aí, antecipando o que a gente verá nas aulas de estaca de madeira e aço. Uma das principais vantagens apontadas na utilização de estaca pré-moldada de concreto é a sua facilidade de adaptação às variações do terreno. Tem uma certa facilidade de adaptação? Em regra, até teria, mas ela não é utilizada para todo tipo de solo. Aqui nós temos restrições contra matacões, contra solos com pedregulhos, solos muito densos. São problemas que uma estaca cravada pode enfrentar, especialmente as de concreto, que possuem diâmetros consideráveis. Portanto, errado, certo, errado. Gabarito letra C. VUNESP. Para a transposição de um curso d'água de uma via de fundo de vale que o acompanha, será necessário projetar uma passarela de pedestre, cujas fundações deverão ser lançadas sobre solo hidromórfico com baixa capacidade de suporte. Segundo sondagens de SPT, a resistência do solo não é suficiente para suportar fundações diretas, porém, aumenta progressivamente com a profundidade, embora de forma desigual. E o nível do lençol freático é elevado, da ordem de 50 centímetros, ou meio metro de profundidade, em média. Lençol freático quase que na superfície ali, né? É adequado, entre as alternativas, a solução de fundações em... Então veja, a gente tem solo com baixa capacidade de carga, então não tem como, não aceita a fundação direta. Sapatas estão fora. O que nós temos é tubulão a céu aberto, estacas pré-moldadas e estacas escavadas. Tubulão a céu aberto, abaixo do nível d'água, não dá, claro, com umas exceções ali onde o solo esteja com uma coesão e baixa permeabilidade, que o furo não se alague, mas via de regra, esses casos, se fosse tubulão, teria que ser tubulão sob ar comprimido, que não é o caso aqui, inclusive a NR18 já o proibiu. Então não dá para fazer tubulão. Temos duas opções, estacas escavadas ou estacas pré-moldadas. Mas aqui a questão te deu de brinde, estacas escavadas sem revestimento de furo. Como é que eu vou controlar uma estaca profunda, num solo saturado, abaixo do nível d'água? Então eu preciso de algo que já venha pronta. Então estacas pré-moldadas seriam aí a melhor opção. Se nós tivéssemos estacas escavadas com revestimento de furo, e ainda teria que ter controle da entrada de água, né? Poderia se pensar no caso. Aqui não há de se pensar, não tem outra opção, não há de se questionar. Gabarito letra D. CESP-SEBRASP, em uma fundação de estaca de concreto, utiliza-se caneca ou capacete de metal na ponta da estaca para aliviar a tensão da martelada aplicada sobre a ponta, evitando assim que a estaca bata diretamente no concreto e seja então a estaca fissurada. Mencionamos isso. É importante ter este capacete, né, que protege aí a cabeça da estaca dos golpes do martelo na cravação dinâmica. Foi isso para estacas pré-moldadas ou pré-fabricadas de concreto. Bora para o próximo assunto.